Paz, amados, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu gostaria de trabalhar uma frasezinha que há muito eu trago comigo e que de alguma forma vai servir bem para este quadro, para este momento, que diz o seguinte: existem três maneiras para se viver sabiamente. Primeira, pela experiência que é a mais árdua. A segunda, pela imitação que é a mais fácil. E a terceira, pela oração que é a mais nobre. A questão está em qual destas três maneiras você está vivendo. E se falar assim, bom, estou vivendo pela experiência, é problema? Não, não é problema. Eu estou vivendo pela imitação, é problema? Não, também não é problema. Estou vivendo pela oração, é problema? Não, também não é problema. Se você me perguntar qual é a maneira correta, eu te digo que não tem uma maneira correta para se viver, pois ambas são maneiras nobres. E estas questões da nobreza mesmo é uma questão estritamente de escolha, não é? A questão não é a escolha das três, mas a questão é a atitude em detrimento das três. Ou seja, se você escolhe viver pela experiência, ela é nobre. Se você escolhe viver pela imitação, ela é nobre. Se você escolhe viver pela oração, ela também é nobre. Agora, a motivação é que tem que ser o problema. Por exemplo, quando fala viver pela experiência, que é a mais árdua, a fé cristã ela não é uma fé teórica, ela é uma fé prática, ela é uma fé autêntica, ela é uma fé legítima e ela é uma fé que busca ter este encontro real e legítimo com seu Senhor, com seu Salvador. Então, quando alguém propõe estar vivendo a fé cristã, necessariamente você tem que fazer esta indagação a ele. Mas esta fé, ela é de experiência ou esta fé é meramente quando Jó está escrevendo logo lá no finalzinho do livro, né, que ele tem um confronto com Deus bem direto? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Uma versão bem antiga que traz mais ou menos esta proposta, que foi até a inspiração de uma música do Adhemar de Campos na época. Mas quando se fala da fé teórica, nós estamos falando da fé cristã do ponto de vista daquele que está fazendo aí um curso de ciência da religião, que vai conhecer a fé cristã do ponto de vista teórico, ou mesmo quem está fazendo um curso de história, ou quem está fazendo um curso voltado para as ciências sociais, onde então ele tem que trabalhar esse contexto da religião, está estudando a religião cristã, então está tendo uma compreensão teórica da fé cristã. Mas quando se fala para a realidade do cristão mesmo, tudo que o cristão não pode é levar esta vida de fé teórica, mas sim vida de experiência com Cristo. Então, uma das maneiras nobres para se viver sabiamente, ela está pautada na experiência. E aqui o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, a fé teórica, ela não é verdadeira. A fé verdadeira é esta fé que você tem um relacionamento legítimo com Cristo, onde você se alegra nele, onde você pode até sofrer por ele, mas onde você tem esta confiança de esperar nele. Então a experiência da salvação é a experiência mais nobre que um homem pode ter em sua própria vida. Se você chegar num cristão, de fato e de verdade, perguntá-lo qual foi a sua maior experiência de vida que ele teve, se for pegar por nobreza, ele vai falar para você que a experiência mais nobre de vida que ele teve foi a experiência de ter tido um confronto com Cristo Jesus, ou a experiência de ter tido o Senhor como sendo Senhor e Salvador da sua própria vida, a experiência da transformação de vida, a experiência de ter agora comunhão com Deus na pessoa do Filho e na unção do Espírito Santo. E aí a gente vai perceber que nada tira de fato esta capacidade da experiência mesmo porque a fé cristã é uma fé de experiência. Mas se você propor, bom, mas
Eu quero fazer opção pela imitação. Daí a Bíblia está falando, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo ele está falando, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Com isto, nosso arquétipo cristão é Cristo, a princípio, a priori. Mas eu diria que, vindo posterior a isto, o nosso arquétipo cristão é aquele crente que dá testemunho, é aquele homem que, de fato, ele demonstra uma fé inabalável, demonstra uma capacidade legítima e um padrão adequado de vida, porque isto, então, está falando, de fato, acerca desta possibilidade de poder imitar alguém que, de fato, andou nas mesmas pisadas de Cristo do ponto de vista da imitação. E Hebreus capítulo 13, versículo 7, ele traz uma narrativa que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé das quais deveis imitar, atentando para a sua maneira de viver. E aqui, quando falo de pastor, é até crítico, porque quando você fala de pastor hoje, você vai estar falando de um pastor que está ali sofrendo por uma alma, pagando preço mesmo, por alguém que está perecendo, dando contrações de dores de parto, como Paulo escreve ainda aos Gálatas, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Estou falando destes pastores, e não essa outra nomenclatura pastor para aqueles que usam da obra como fonte de lucro ou para enriquecimento ilícito, para se envolver com muitas coisas que não foram chamado para se envolver mesmo, do ponto de vista é, é, político, do ponto de vista do enriquecimento mesmo, ilícito, porque parece que é um bom negócio ser pastor, não é? Mas quando você fala destes pastores que sobem no púlpito mesmo para trazer uma palavra motivacional e não pregar a palavra de Deus ou trazer uma palavra que possa te incentivar mais por uma terapia de programação neurolinguística e assim por diante, então você não está falando de verdade de um pastor. Esse tipo de pastor, ele traz a nomenclatura de pastor, mas ele é mais um coach, ele não tem esta capacidade de sofrer com o sofrimento de um fiel da igreja, de um irmão que ali está aparecendo e assim por diante. E aí eu até, ironicamente, falaria imitar a fé de um pastor raiz, não de um pastor Nutella, não desse pastor que cobra cachê para pregar e quando prega tem que ter quantidade exatas de pessoas dentro do auditório, dentro do espaço que ele locou, tem que vender tantos livros e assim por diante. Não destes. É deste pastor que caminha mesmo, deste pastor que sofre, deste que sofreu como Cristo, deste que é exemplo de Jesus, dá a vida por suas ovelhas. Então, estou falando imitar a fé deste pastor, não é? E quando você, de fato, tem esta capacidade de mas imitar isto que é adequado, imitar Paulo chamando a igreja dos Coríntios para imitá-lo como ele era imitador de Cristo, e Hebreus propondo, então, olhar para os pastores e imitar a fé deles, imitar a procedência, a maneira de viver, tentando para a sua maneira de viver. Então, isso é que você deve imitar, a maneira simples, a maneira ponderada, acordada, uma maneira voltada exclusivamente para o reino e para a obra, sabendo que pastor é aquele que deve proteger o rebanho, guardar o rebanho, conduzir o rebanho, tosquear o rebanho na época certa, quando necessário, levar para pastos verdejantes. Jesus está dando exemplo do bom pastor, e se Paulo está falando que o cristão ele tem que imitar Jesus mesmo, Paulo está falando como ser meus imitadores como eu sou de Cristo, então também o pastor é este que tem esta capacidade de compreender onde estão os pastos verdes para levar o seu público, o seu rebanho e assim por diante. E aí, neste contexto de imitação aqui, é uma imitação saudável. Eu quero dar continuidade na próxima fala de imitação, mas não dentro desta, no segundo aspecto desta proposta, porque esta primeira parte é a fé adequada que você tem que imitar mesmo. É Paulo chamando, me imite, porque eu imito Jesus.
E é Hebreus falando, imite os vossos pastores e atentem para a sua maneira de viver. Sejam igual ou iguais a ele, não é? Então, com isso, eu quero aqui fechar esta parte e dar continuidade posteriormente, deixando para vocês aí mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, amados.